Fernando Rezende, sou estrategista da Topbot e vou nesse vídeo abordar como interpretar a planilha de resultados dos robôs da estratégia Lynx. Nessa imagem, vocês podem observar que nós temos aí, né, com frequência a postagem dela no grupo de discussão da Lynx. E ela alerta a todos vocês que a planilha foi atualizada, né, com os dados do pregão, geralmente do dia. E podemos observar nessa imagem que nós temos três pequenas imagens, que uma delas é a planilha em si, e dois gráficos auxiliares. O objetivo dessa planilha é basicamente auxiliar vocês na escolha dos melhores robôs para operar e também para não usar determinados robôs que nesse período, né, eles não estão performando bem. O primeiro ponto que eu vou abordar é como acessar essa planilha, né? E para isso nós temos diversos caminhos. Um deles é através do grupo de discussão no Telegram. No momento que você fizer a sua inscrição nesse grupo, tá? Esse grupo você pode fazer a inscrição diretamente pela página da Lynx existente na SmartBot ou diretamente pelo site da Topbot. Nós vamos ver cada uma delas, ok? Você estando já inscrito no grupo, basta você clicar aqui nessa mensagem fixada que essa postagem com a imagem da Lynx e os diversos links será apresentado para você, ok? Então, é importante observar que aqui você tem os principais conteúdos que podem ser acessados e, entre eles, o placar de resultados e a planilha de análises. Outra forma de você acessar é indo no site da Topbot, tá? E aí, uma vez estando na página inicial da Topbot, nós temos essa aba Estratégias e você tem aqui a opção Placar Planilha de Resultados. Basta clicar nela e você terá a página na qual você conseguirá tanto acessar o placar de cada estratégia quanto a planilha de resultados, tá? Dê uma lida nesse texto, é importante, a gente aborda com relação a como que os dados são obtidos através aí do simulador pessimista, tá? E aqui nós temos, né, os acessos para as respectivas estratégias. A Lynx que opera mini índice e a Orion que opera a mini dólar. Antes de nós partirmos para as planilhas, vamos consultar o placar da estratégia Lynx. Então basta clicar aqui e aí nós teremos o placar que é disponibilizado no site da SmartBot. E nesse placar nós temos os 14 robôs que até esse mês de fevereiro compõem esse ranking, né? E gradativamente novos robôs vão entrar aqui nesse ranking. E a forma de classificação adotada pela SmartBot é pelo resultado financeiro. Então, o primeiro robô é aquele que teve o melhor resultado financeiro. Entretanto, tem outras maneiras de a gente analisar os resultados e escolher o robô. O objetivo desse vídeo é que você conheça quais são esses critérios, tá? É a partir também do placar que você consegue acessar um determinado robô, né? Não é o foco desse vídeo, mas você clicando aqui, você acessa o robô, você vê a configuração, você vê o sumário, os resultados. E quando você está com a sua assinatura ativa da Lynx, em modo demonstração, esse ícone fica desabilitado, tá? Mas no momento que você assina a estratégia, esse ícone fica habilitado e aí você escolhe o robô ou a partir diretamente aqui do placar ou a partir da planilha. E aí depois você basta clicar aqui e você duplica esse robô para a sua conta. Então é muito fácil. Claro que pode haver a necessidade de fazer ajuste, principalmente com relação à quantidade de mini contratos. O que nós podemos analisar de imediato aqui nessa tabela, nesse placar, tá? Então nós temos aqui o resultado financeiro, nós temos aqui o percentual da taxa de acerto, né? Nós temos aqui o drawdown máximo, que foi atingido pela estratégia, que é o rebaixamento, é a perda máxima sobre o capital, tá? Sobre o capital
pico somado com o resultado financeiro, né? O fator de lucro, quantos trades esse robô aqui já efetuou, né? E quantos dias ele está operando. Aqui cabe uma importante observação, que aqui são dias corridos. Lá na planilha, além dessa informação de dias corridos, nós temos também a informação de pregões, tá? E se ele estiver em operação, né, durante o mercado aberto, a bolsa aberta, você pode ter aqui a indicação se o robô ele está posicionado no sentido comprado ou vendido, ok? E aqui você vai ter o saldo, né, o saldo diário daquele robô naquele momento que você está fazendo a consulta, tá? Então nós já vimos que nós podemos acessar a planilha pelo Telegram e também podemos acessar diretamente pelo site da Topbot. Uma vez que você vai pelo site, né, e clica aqui, ó, nessa imagem, tá, você terá acesso a essa página, que é a página do Top Expert. O Top Expert ele é uma iniciativa minha de nós aprimorarmos os robôs existentes através de estudos, né, através de backtests e também na composição de um portfólio, de uma carteira de robôs, de estratégias diversas e também robôs de uma mesma estratégia. Tá? Agora, voltando ao ponto em questão, que é o acesso à planilha, tudo que for relacionado à planilha de resultados e setups está aqui nessa área top. No momento que você clica nessa área top, você terá acesso ao Drive, né? A pasta compartilhada no Google Drive com as duas planilhas em questão. Então, você tem uma planilha de resultados e uma planilha com todos os robôs e suas configurações. O nosso foco é aqui nessa planilha de resultados, basta você clicar aqui e aí nós teremos acesso à planilha em questão. Partindo do princípio que todas as informações aqui apresentadas nessa planilha, elas foram obtidas diretamente do placar, aquele placar que nós vimos, né? Esse placar daqui, eles são a fonte dos dados, a fonte base dos dados para a composição da planilha. Então, na planilha, nós temos aqui inúmeras colunas, ou seja, nós temos resultados replicados lá do placar e mais informações. Então, nosso objetivo é compreender esses dados e analisá-los da melhor forma possível para que eu consiga fazer o uso dos melhores robôs e também, em certos momentos, ignorar certos robôs porque eles não estão performando bem naquele momento no mercado. Tá? Observe que nós temos aqui uma seção da planilha com alertas, né? Então, se eu tiver nessa coluna, que é essa coluna aqui, ó, de alertas, tiver destacada em fundo amarelo, significa que aquele robô em específico ele está perdendo suporte nos ganhos. Já é hora de eu ter uma atenção em não usar esse robô, porque ele está devolvendo os ganhos obtidos até então no seu histórico. Se estiver com esse verde, né, mais destacado, indica que esse robô ele está tendo ganhos recentes acima do total acumulado. Normalmente é aquele robô que teve, por exemplo, um fraco desempenho no mês passado, mas que de repente na última semana, nas duas últimas semanas, ele começou a ter um ganho significativo em poucos dias, e isso serve como um alerta para você olhar com atenção para esse robô, né? Porque às vezes ele lá no ranking do placar, ele está lá na 10ª posição, né? Mas ele está recuperando o terreno. Imagine uma corrida. É como se fosse um carro que está lá na 10ª posição, né, na corrida, mas ele vem acelerando, ultrapassando o nono, ultrapassando o oitavo, mas isso às vezes não fica visível diretamente no placar. Então aqui ele vai destacar com a célula com a cor verde, e aí me chama a atenção para você avaliar se vai usar esse robô ou não. Né?
E claro, se tiver com a célula na cor vermelha, indica que você não deve usar esse robô nesse momento, tá? Claro, ele pode no futuro, né, no curto, médio, longo prazo, voltar a performar bem, e aí é hora de retomar o uso desse robô, tá? Você terá aqui a data indicativa do pregão, né? Quantos robôs que tiveram gain, quantos robôs que tiveram loss nesse dia, tá? Você tem uma legenda explicando aqui exatamente esse CV, V indica que é C comprado, V vendido, CV comprado e vendido. Isso significa que o robô ele opera ou somente no sentido comprado, ou somente no sentido vendido, ou em ambos. Então você consegue, através dessa coluna, identificar isso, tá? Ah, como quem já leu o e-book da Estratégia Links, tá de parabéns. Quem não leu, leia, é importante, tá? Você está lidando com um robô que lida com o teu dinheiro, é importante você conhecer os detalhes da estratégia. E aí, nesse manual, no e-book, você tem lá o que é o modo de operação do robô. Então você tem 4 modos: o padrão, você tem o alfa, você tem o matrix e você tem o ômega. Então, por exemplo, nessa listagem aqui da planilha, você tem algumas informações que são essas colunas destacadas em verde, que são parte dos parâmetros do robô, ok? Lembre-se, então, temos a outra planilha lá que tem todos os parâmetros para você não precisar abrir robô por robô, né? E aí, vamos começar a interpretar esses resultados. Primeiro ponto, observe que nós temos essa coluna, que é o número mínimo de contratos para uso nesse robô. Então você tem robôs, a grande maioria, que você pode começar a usar esse robô a partir de um mini contrato, né, de mini índice, tá? E alguns robôs que obrigatoriamente você tem que começar com 2 mini contratos, ok? Agora, os resultados obtidos no placar, eles dependem de quantos contratos estão configurados em cada robô lá do placar, né? E aí, alguns robôs estão configurados com 3, outros com 5, tá? Um robô aqui está configurado, ó, com um mini contrato somente, e esses dois com 4 mini contratos, tá? Aí vocês vão pensar, olha, se eu tenho quantidades diferentes, logo os resultados acumulados, eles são proporcionais à quantidade de mini contratos. Claro, corretíssimo, tá? Então, por isso que eu falei lá no início que não é muito interessante você se basear somente por essa coluna do resultado acumulado, que é aquela mesma coluna lá do placar, né? Que a classificação, inclusive aqui na planilha, também ela está classificada aqui por esse resultado, ok? Então vamos mover a planilha um pouco mais. E aí nós temos aqueles mesmos dados do placar, fator de lucro, o drawdown, né? Quanto que foi o resultado no dia em questão, né, do pregão. Só lembrando que no dia da gravação desse vídeo, tá, no dia 25, é feriado, né? Feriado de carnaval. E aí a planilha, ela pega o dia, a data em questão, tá certo? A data do sistema, né? Então, quando nós abrimos essa planilha num dia de pregão, nós teremos aqui a data do pregão e o resultado obtido. Na prática, esse resultado aqui foi do último pregão, se eu não me engano, no dia 21, tá? Qual foi o resultado em pontos, né, obtido pelo robô, ok? E aí, nós temos aqui também o resultado por contrato. Aí já fica interessante, porque você consegue vislumbrar, tá, qual o potencial de ganho em reais, né, para cada mini contrato que você tem em uso no robô. Então você já consegue, através daqui, né, saber qual é o resultado efetivo para cada mini contrato. O resultado percentual, que é muito importante, eu gosto mais de olhar o percentual do que o valor em reais, porque, é claro, nós temos uma noção aqui exata, né, de percentual bruto, né, de quanto que o meu robô está rendendo por dia, né, quanto que ele está rendendo em média por pregão, né? Então no pregão, com o total de contratos que ele está configurado, quanto que eu obtive, né? E aí eu tenho aquele dias corridos,
que é a mesma quantidade de dias que está no placar. Aí eu complementei nessa planilha, vou movimentar a planilha um pouco mais para cá, com a coluna pregões. Então essa coluna pregões, ela faz o cálculo dos dias úteis e ainda considera os feriados, tá? Ela quer dizer, ela não computa os feriados aí. Então, se eu tenho, por exemplo, 60 dias corridos, na prática foram 39 dias úteis, né, que houveram o pregão, né, o mercado estava aberto. Né. Eu tenho aqui o percentual, né, do retorno acumulado, o retorno bruto diário, né, aqui baseado pela quantidade de pregões que efetivamente o robô ele operou, né? E aqui eu tenho uma estimativa, com base em 21 pregões, essa aqui seria o meu percentual de ganho bruto mensal, né? E aí eu tenho logo uma projeção anual, certo? Aqui é a soma do capital inicial com o ganho obtido. Então, se nós pegarmos aqui esse robô, né, que começou com R$ 3.000 e teve um ganho de 2.451, praticando quase 100%, né, nesse período aí. Em qual período que ele obteve esse resultado? Em 60 dias corridos, seriam 2 meses, tá? 39 pregões, e aí deu esse resultado aqui, ó, acumulado R$ 5.451, tá? E aí, você chegando ao final da planilha, nós temos mais dados históricos para a sua interpretação e sua análise e sua tomada de decisão de qual robô é melhor para você operar. Continuando a análise da planilha, nós temos aqui nessas últimas colunas o resultado das 2 últimas semanas em reais e em percentual, o resultado dos últimos 4 meses, né? Então nós temos aqui o resultado em janeiro, em dezembro, poucos robôs aqui com resultado em novembro e somente um robô com resultado em outubro. Por que poucos robôs com esse resultado? Lembre-se, os resultados aqui obtidos não são baseados em backtest, são resultados obtidos em robôs que ficaram operando a partir de uma determinada data, operando em modo simulado pessimista. Os convido a visitar a seção FAQ, né, do site. Você vem aqui no site da TopBot, você entra aqui em FAQ e você terá acesso a um tópico no qual eu abordo qual a diferença entre o simulador otimista e o simulador pessimista. Então isso é importante porque você consegue, através desse tópico aqui, ó, entender um pouco mais o que é o simulador otimista e o que é o simulador pessimista. O backtest é feito em cima do simulador otimista, enquanto que os robôs que ficam operando dia após dia, tá? A partir de uma determinada data, você starta, você dá play nesse robô, então ele começa a acumular resultados. E esses resultados eles vão ser apresentados nessa planilha e lá no placar também. Depois, visite aqui, por favor, a minha seção de FAQ, perguntas e respostas, e aqui você clica em estratégias, tá? E você vai ter um tópico, né? Qual a diferença do simulador otimista versus o simulador pessimista existentes na SmartBot, tá? É um tópico bem interessante para você compreender isso tudo que eu estou falando aqui, ok? Voltando para a planilha, então nós temos aqui os resultados históricos e, lógico, vamos, à medida que os meses forem passando, essa planilha vai incorporar novas colunas e você vai ter o histórico de todos os robôs aqui. Se nós observarmos os resultados das 2 últimas semanas, nós temos ganhos expressivos, tá? Mas já temos resultados aqui em alguns robôs. Por exemplo, esse robô que é o Sabre, né? Ele teve um ganho bom, né, aqui no mês de outubro, e aí ele teve uma pequena perda, depois um excelente ganho também no mês de dezembro, mesmo considerando, né, os feriados de dezembro, e depois nós tivemos uma devolução de resultado no mês de janeiro, e agora estamos com esse resultado. Olhando aqui os resultados históricos, o que nós podemos observar, tá? Que nós temos uma variação significativa, né, de ganho percentual.
onde eu tenho aqui um determinado robô que está com um ganho, né? Um ganho bruto de 5, praticamente 6% aqui nas duas últimas semanas, tá? Enquanto nós temos um aqui que está com 28, né, por cento de ganho, tá? E aí, nós temos aqui, por exemplo, um robô, né, que está tendo um bom resultado nesse mês de fevereiro. Nós temos aqui o Camov com 1.184. Lembre-se que esse ganho ele está ligado à quantidade de mini contratos que está configurado nesse robô. Logo, se você tem um robô configurado, primeiro aspecto que você tem que avaliar, se você tem um robô configurado, tá, com 3 mini contratos, então vamos pegar o exemplo do Falcon, e o Camov configurado com 5, tá, você tem que ter, né, uma atenção especial para isso. Então, ele aqui com 3 mini contratos, ele obteve 530. E aqui ele com 5 mini contratos obteve 1.184. Basta pegar uma calculadora, por exemplo, só para a gente checar, né, se com 530,20 centavos aqui do Falcon, dividido por 3 mini contratos, ele teve, né, um ganho de 176. Né? Enquanto que o Camov teve 1.184, só que ele está operado, configurado com mais mini contratos. Ele está configurado com 5, então vou dividir por 5. Tá? Ele teve por mini contrato um ganho de 236,80 centavos. Então, logo, ele teve um ganho, né, por mini contrato superior, por exemplo, se comparado lá com o robô Falcon. Ok? Agora, quais são os critérios interessantes para vocês analisarem o desempenho de um determinado robô? Primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção de vocês é não se fixem ou se baseiem tão somente no primeiro colocado, tá? A coluna mais importante aqui, vamos eleger algumas colunas, algumas métricas, alguns dados, né, que são obtidos e que são apresentados nessa planilha. É o fator de lucro. Tá? Então, o fator de lucro é uma das métricas mais importantes para você ter a tomada de decisão. Ok? Então, vamos entrar em detalhe como ele é calculado, o que é o fator de lucro. O que é importante você saber que o fator de lucro, quanto maior, melhor. Né? E que a partir de um número de 1,25, ele já é considerado um número muito bom. Tá? Então, no momento que a gente tem um robô que está com fator de lucro de 4,56, nossa, ótimo. Tá? Mas também você tem que combinar esse fator de lucro com a quantidade, o período que ele está operando. Ok? Então, veja, o Camov ele é um robô recente. Tá? Então ele teve bons resultados, mas à medida que ele sofrer também perdas, logo esse fator de lucro vai diminuir e vai ficar dentro aqui de um valor médio próximo dos demais. Enquanto, se você pega, né, um robô que está em operação há cerca de 2 meses, aí, né, dias corridos, 60 dias, 2 meses, né, e tem um fator 2,28, isso é excelente, ok? E aí você tem outro fator também, que é importante você considerar para a sua tomada de decisão, que é o drawdown máximo, tá? Vamos considerar que o drawdown é o rebaixamento, ou seja, a perda, né, máxima ocorrida até então com esse robô, né, considerando o valor máximo que ele já atingiu. Então, digamos que você começou com R$ 1.000, esse robô chegou lá a R$ 1.800, certo? E aí, quando ele chegou em R$ 1.800, ou nesse trajeto, digamos que ele sofreu uma perda ali, e essa perda, que é do pico que ele conquistou até então, foi de aproximadamente 10,78. Então, se a gente partir desse exemplo, se eu tinha um pico, né, de ganho de R$ 1.800 e ele teve aí uma perda de 10, um drawdown, né, de 10,78%, nós tivemos em algum momento uma perda de R$ 194. Tá? Então esse é o drawdown. Então você tem uma ideia estatística de qual é a perda que esse robô atingiu enquanto ele está em operação.
Bom, outro aspecto a ser observado na planilha, tá, é essa coluna, que é o resultado das duas últimas semanas. A importância dessa coluna, ela vem com o objetivo de auxiliar você a interpretar e a localizar robôs que, no período curtíssimo, nas duas últimas semanas, no caso, ele está obtendo um excelente resultado, ou o contrário, ele estava com excelentes resultados no passado, mas ele começou a devolver. Então, aí iria aparecer aqui, né, um valor negativo, apareceria tanto o valor em reais quanto o percentual destacado em vermelho. E isso aí serve como um alerta para você que, olha, o robô estava bom no passado, lá em dezembro, lá em janeiro. Mas agora, nesse mês de fevereiro, ele está negativo. E se também, junto com essas informações, aqui aparecer a célula na cor amarela, né, ou vermelha, no caso o amarelo, significa que o robô está chegando próximo ao capital inicial. Ele está devolvendo tudo que ganhou no passado. Né? Então aí você não deve usar esses robôs indicados com as células da cor vermelha e amarelo, né? Ou amarelo, e dependendo, né, de quando você começou, é ideal que você pare de usar esse robô e passe a usar outro. Agora, focando aqui nesse resultado, nós temos como visualmente interpretar esses dados, que é o acumulado, que é todo o ganho mais o capital mais o ganho obtido, né? Que é o aumento de capital que o robô começou, né? Desde que o robô começou, ah, mais os resultados recentes. E aí nós temos aqui um gráfico aqui, ó, gráfico resultados acumulados, que ele é um gráfico muito interessante para lhe auxiliar nessa tomada de decisão. É um gráfico simples, tá? Você vai notar que nós temos um eixo central, né? Aqui é o eixo zero, tá? E é a partir desse eixo central que eu vou ter do lado esquerdo os robôs que estão com saldo negativo e do lado direito os robôs que estão com saldo positivo, desde a data que cada um começou a operar, ok? E a barra em azul, tá, é o total conquistado até então. E a barra em laranja é o resultado conquistado nas duas últimas semanas. Tá? Então vejamos o caso aqui do robô Hurricane. Ele conquistou praticamente R$ 2.000 aqui desde quando começou, sendo que nas duas últimas semanas ele conquistou pouquinho, R$ 213. Né? Tá? E aí eu consigo vislumbrar por aqui, ó, quais são os robôs que estão com melhor desempenho, tanto no resultado acumulado quanto no ganho nas duas últimas semanas. E aí nós temos uma particularidade, que é o Camov, que ele começou exatamente há cerca de 2 semanas, tá? Então por isso que os resultados aqui, ó, estão equivalentes, tá? O acumulado dele é o mesmo do que ele ganhou nas duas últimas semanas. Mas se nós pegarmos o Typhoon, que é um robô que é um irmão, quase irmão do Kamov, porque o Kamov ele opera sem inversão de sinal e o Typhoon opera com inversão de sinal, porém tem alguns parâmetros um pouquinho diferentes em termos de valor, mas dá uma noção seguinte, que ele está com um resultado muito bom, tá? Ele conseguiu também aqui, ó, cerca de R$ 881 nas duas últimas semanas, tá? Então, esse gráfico, ele é útil, tá? Eu acho que é a principal ferramenta, até mais que a própria planilha, para você visualizar de forma rápida e fácil quais são os robôs melhor posicionados. E além disso, nós temos aqui também um outro gráfico que me mostra, né, todos os robôs, né, quanto que ele atingiu de ganho, quanto que ele teve de perda. Então nós podemos até vislumbrar que todo o placar de todos os robôs aqui da estratégia estão com ótimos resultados, porque nós temos aqui praticamente, tá, um pico aqui, ó, desse robô que é o Kamov com 1.184 e aqui um único robô com uma perda de 383 acumulado até agora. Então, os ganhos têm se sobressaído com relação às perdas.
tá? Ah, então, não deixem de acompanhar essa planilha, tá? Regularmente, tá? Para quem gosta de ver os resultados, ver se o robô está operando de acordo com as suas expectativas, aqui você consegue mais informações através do gráfico, a enxergar isso de forma mais ampla do que o placar, né? Agora, o placar também, em conjunto, ele é uma excelente ferramenta, em conjunto com a planilha, né? Uma excelente ferramenta para você escolher qual o robô que você vai colocar na sua conta para a operação, seja em modo simulado, seja em modo, de modo em conta real. Pessoal, um grande abraço, obrigado aí pela participação, tanto no grupo e aqui também no canal da Topbot no YouTube. Eu peço a gentileza para quem gostou desse vídeo, dê a sua curtida, né, no gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o teu amigo que quer investir, traga mais pessoas, amigos aí para se inscrever no canal e um grande abraço.